amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, depois desaparece. Em um lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossa presunção. Toda a glória tal como esta é do maligno. Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Quem entendeu, diga glória a Jesus. Vamos ler por mais uma vez este versículo. Vamos. Aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Podeis assentar, queridos irmãos. Que Deus possa assim vos abençoar de uma maneira poderosa e maravilhosa. Aleluia. Queridos, eu particularmente tenho na minha concepção algo que não quero que nenhum dos meus irmãos ou das minhas irmãs pense assim. Isso é a maneira minha de pensar. Também não dou como ensinamento, mas eu tenho muito medo de possuir riqueza. Eu tenho muito medo de ter muito dinheiro. E se você me perguntar por que o Senhor não se garante, Cristo, o Senhor não se garante, irmãos, não é porque eu não me garanto, é porque por onde a gente tem passado e a gente tem analisado, a gente tem contemplado muitas pessoas que se desviaram por causa da riqueza, que se desviaram por causa do dinheiro. Casos e fatos que já aconteceu é comigo mesmo, com algumas pessoas que a gente, no nosso caminho, na nossa jornada, a gente tem contribuído com a ação de fé. E a gente, ao decorrer do tempo, eu me lembro que eu fiquei até sabendo que esta pessoa, ele passou para o Senhor esse tempo agora, depois se converteu, virou pastor, né? Eu me lembro que nós estávamos fazendo uma campanha em uma igreja nesse nosso Brasil, não vou dizer o nome da cidade, e nós estávamos fazendo uma campanha de prosperidade. E nessa campanha de prosperidade, várias pessoas compareciam. Por exemplo, compareceu esse senhor, e como de costume a gente sempre faz a preparação da campanha, para a gente começar no outro dia seguinte. Era quarta-feira, então na quarta-feira nós fizemos a preparação, e na outra quarta-feira seria o começo da campanha. E aí esse irmão, ele foi na preparação, apresentou as documentações do processo que estava na justiça, e isso no primeiro dia, na preparação. No primeiro dia, na primeira quarta-feira, ele foi. Nós apresentamos novamente, e antes de chegar no segundo dia, que era a segunda quarta-feira, Deus abriu a porta e ele recebeu o milagre dele. Aleluia! E foi a derradeira vez que eu vi na igreja. Amém? Amém. Então, ele chegou comigo com tanta humildade, com tanta simplicidade, do jeito que eu falei: Senhor, a humildade desse homem nada vai tirar a humildade desse homem. Mas, queridos, não só por esse fato, por esse acontecimento que aconteceu,
nossa trajetória, mas outros mais que a gente já viu, presenciou. Isso me fez dar medo. Amém? Porque quando Deus ele prepara uma oportunidade, principalmente para pessoas que vivem uma vida perrenga, como diz o pastor amigo Santana, capenga, sabe? E aí Deus abre a porta, Deus faz milagre acontecer, e as pessoas muitas vezes é ingrata. Eu não estou falando com a igreja, eu estou falando ingrata com Deus. Amém? Se a gente for observar alguns textos bíblicos, a gente encontra pessoas que foram gratas a Deus quando receberam o milagre. A gente não encontra só um, mas vários textos. E o texto que nós lemos, aleluia, aqui, principalmente, queridos irmãos, a mensagem em cima antes do texto que diz assim: a falibilidade dos projetos humanos. E eu fui procurar o que significa esta palavra e fiquei estarrecido. Amém? A pessoa que era enquadrado a esta palavra, ele é um condutor, ele conduz para si a miséria e a desgraça, porque ele muitas vezes, ou esta pessoa que ele é enquadrado com esta palavra de familiaridade, ele sempre quer ter oportunidade, buscar oportunidade financeira para ser uma pessoa rica ou bem-sucedida. Mas interessante, queridos irmãos, que nós temos que aprender que a gente nunca pode esquecer da onde que a gente saiu. Aleluia! Quando eu vou em Conceição do Araguaia, que é a minha cidade, eu me lembro a minha trajetória quando criança, quando jovem ou jovem adolescente, o sofrimento que eu passei. E aí quando eu vou lá eu começo a relembrar aqueles fatos, aqueles acontecidos, como por exemplo momentos que a gente não tinha o que comer e a gente ia para a beira do rio Araguaia, arrancava aquelas minhocazinhas, né? Milanga, quem conhece? Aí a gente pegava uma linha com um anzol e uma chubada, montava em um barco ou que seja ali na beira e jogava aquela linha, e ali a gente pegava o mandi, né? Aquele que tem esporão em cima, embaixo do lado. Aí a gente pegava o mandi e ali a gente fritava e comia com arroz puro, porque não tinha outra coisa para comer. Mas aí, sabe o que me lembrou? Deus falou comigo: mas ainda tinha um rio para tu pescar. Amém? Eu ainda te dei a oportunidade de tu estar morando na beira do rio. E algumas outras questões, como a gente talvez tinha um momento que a gente ia pescar e não apanhava nada. Sabe o que a gente fazia? A gente ia para a beira do rio, e eu não sei como nascia aquelas abóboras ali, não vingava, porque as pessoas pegavam até a flor para comer. Nós éramos uma dessas pessoas. Pegava aquela florzinha que nascia e saía catando, deixava nem a abóbora nascer. Pegava aquela flor e é gostoso, meu irmão. Se você ainda não comeu, coma uma vez que é bom. Amém? Glória a Deus. Mas nós comíamos por necessidade, por falta de comida, porque só tinha o arroz. A gente pegava aquelas florzinhas, a flor da abóbora bem comprida, amarelinha, saía catando, aí lavava ela, cortava, picava bem picadinho e fazia de caldo para comer com arroz puro. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí todas as vezes que eu vou lá, eu me lembro. Por quê? Porque eu olho da onde que eu saí, da onde que eu vim. Por isso que eu tenho algo no meu coração, que qualquer um dos meus irmãos ou das minhas irmãs, se porventura passar necessidade, carência de alguma coisa, eu falo para você: fale para mim. Não passe necessidade não, porque o que eu comer você vai comer também. Então eu aprendi isso do Senhor. E eu não sei se eu receber riqueza, se isso vai apagar do meu coração.
Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas, e por exemplo aqui mesmo, eu conheci pessoas aqui há 20 anos atrás, que era pobre de maré a maré, né? E hoje é rico, várias casas alugadas, várias condições financeiras. Ele passa por a gente, nem um bom dia dá. Se passar perto do posto não, ainda joga a mão na cara. Amém? Por quê? Porque tem um pavor de pobre, mas tem medo. Essas pessoas não têm medo da mão do Senhor. Por isso que o texto diz assim: e aí agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã. A palavra é bem clara, a palavra é objetiva. A palavra está dizendo: o dia de amanhã não pertence a você. Por isso que a gente tem que preparar o tapete de pisar hoje. A gente tem que saber aonde está pisando. Oi, irmão, o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã não pertence a nós. E por isso que nós devemos saber o que estamos fazendo hoje. Isso é importante. Então, tanto que você puder fazer hoje, não pensando no amanhã, porque a história aqui, ou o versículo está dizendo que há muitas pessoas que eles falam assim: não, nós vamos e projeta e faz projetos e mais projetos, e esquece de um detalhe. Eu me lembrei que quando nós entramos no carro para viajar quinta-feira à noite, nós saímos do posto. Aí o pastor Cavalcante, inclusive, ele está viajando, viu, irmãos? Ele está viajando. O pastor Cavalcante falou assim: vamos orar. Amém? Porque nós estamos fazendo uma viagem. Então, se a gente coloca a mão no arado para fazer alguma coisa, não esqueça de se apresentar a Deus. As pessoas que muitas vezes dizem: eu vou fazer um projeto para amanhã vamos fazer isso, ou também vamos fazer uma viagem, e essa viagem com certeza teremos lucro, vamos fazer isso ou aquilo, e esquece de colocar Deus na frente. Nós, como crente, e que temos compromisso com Deus, que acreditamos que o Senhor é sobre todas as coisas, e que tem certeza da sua salvação, não esquece de colocar Deus na frente. Por quê? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Porque a própria Bíblia diz que cada dia tem um mal sobre si. Muitas vezes tem muitas pessoas que ele tem uma opinião terrível. Ele muitas vezes, até nas suas orações, ele dobra o joelho, ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso, mas eu tenho algo no meu coração, Senhor. Se o Senhor não fazer, eu também não vou fazer para ti. Deus não precisa desse tipo de oração. Não. Deus até ouve, porque a própria Bíblia nos diz, lá no livro de Isaías 59, versículo 1, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, para que eu não possa ouvir o nosso clamor. Então, eu entendo que todo clamor, toda oração, Jesus ouve, mas nem a todas Ele responde. Porque muitas vezes, meus irmãos, tem pessoas que ele faz projeto, mas esquece de colocar o seu projeto para um engenheiro dos engenheiros assinar, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer projeto que você fazer na tua vida, ou para a tua vida, ou para a vida da tua família, não esqueça disso. Coloque Jesus na frente. Antes de você pedir opinião para alguém, ou para A ou para B, não esqueça de falar para Ele: Senhor, eu preciso, eu quero, mas se o Senhor não quer, para mim está bom. Amém? Eu entendo, irmãos, que muitas vezes, por muitas lutas e por muita dificuldade, tomamos decisões precipitadas, e por isso, muitas vezes, ainda nós não aprendemos. Amém? Eu digo algo para você que nesta
Santo. O Senhor quer abençoar todos nós, mas não se escandaliza com o que eu vou falar, mas tem hora que a gente foge da bênção, porque a gente não deixa o eu posso, eu faço, eu sou. Eu tenho muito medo, na verdade, eu agora estou falando eu em si, eu tenho muito medo de pessoas que usam muito eu sou, eu posso, eu faço, não, mas eu sou assim. Eu não tenho muito medo, por quê? Porque ele confia mais nele. Amém? O que Paulo diz? O que Deus falou para Paulo? Na hora que ele estava na luta, na hora que ele viu que os inimigos estavam querendo enfrentar, bater, espancar, ele estava no meio do vendaval, da tribulação, era perseguição de um lado e do outro. E agora, naquele momento, ele sente a vontade de desistir, mas Deus fala para ele: olha, meu amigo, olha, meu nobre, a minha graça te basta, e o meu poder é que vai te fortalecer. Amém? Irmãos, o que é que eu tenho nesta noite para nós? Porque não é só para você, eu vou me incluir dentro e sempre gosto de fazer isso. O que eu tenho para nós aqui é o seguinte: muitas vezes nós esquecemos de um detalhe. Buscamos e esquecemos de buscar o verdadeiro que eu sei. Fazemos projetos e mais projetos, e muitas vezes quebramos a cara. Amém? Por muitas vezes eu mesmo de tomar decisões precipitadas, não só eu sofri, mas todos quantos estavam ao redor também sofreram. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a pessoa não ouve, ele sofre só. Amém, é ele que decide, é ele que quis. Mas quando o pai ou a mãe de família toma uma decisão que ele toma prejuízo, que Deus pesa a mão nele, a mão também vai ser pesada sobre a família. Porque biblicamente a gente até aprende que o pecado de pai e de mães, ele é imposto e colocado sobre o fardo da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Devemos tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente deve estar atento e aprender do Senhor, confiar nele, falar: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso e eu quero, mas se não for da tua vontade, amém, seja feita a tua vontade, aleluia. E isso é importante para mim e para você, amém, meus irmãos? Olha aqui, tem pessoas que ele é ingrato a Deus, ele não agradece a Deus nem pela comida que está no prato dele. Tem delas que até amaldiçoa. Hoje só tem isso. Irmão, a gente tem que ser grato a Deus. E quando a gente é grato a Deus, ele abre janela. Não, Deus abre porta. Amém? Deus escancara as portas e os milagres acontecem sobre a nossa vida. Se você crê que esta palavra é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira e que Deus tem olhado para você com um olhar de misericórdia, levante as tuas mãos e dá glória para Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oh, maravilha! Glória a Deus. Mas agora vos gloriei em vossas presunções. Amém? Em vossas presunções, toda glória tal como esta. Quando a pessoa se gloria, quando a pessoa fala muito a Bíblia deixa bem claro: isso é do maligno. A Bíblia está dizendo: o tal como esta é maligna. A pessoa presunçosa, amém, que só pensa nele, que só quer para ele. A pessoa que muitas vezes, meus irmãos, olha aqui o que é interessante. Eu me lembrei do certo irmão que ele comprou um carro na época. Ele contou um testemunho disso. Não vou dizer o nome do pastor, amém? Ele contou um testemunho dele, pastor Cacá, que pedia para Deus dar um carro para ele, que no dia que Deus desse um carro para ele não ia deixar a pessoa ir para a igreja só não. Na hora que ele passasse, que viu uma irmãzinha querendo ir para a igreja, ele ia abrir a porta, botar aquela irmãzinha para ir para a igreja e levar a irmã ou o irmão. Ele comprou um carro, fez tudo, parou o carro dele na porta da igreja 2 vezes.
Ele largava o carro dele na quadra de baixo. Amém? Para ninguém ver ele entrando no carro dele, para ele não dar carona para ninguém. Muitas vezes a gente coloca o amor no objeto que perece, que o ferrugem consome. Ama mais aquilo do que aquele que o criou. É interessante que muitas pessoas, eu lembrei agora que eu trabalhei na casa de um rapaz bem sucedido em Conceição do Araguaia, hoje, né? Ele comprou o primeiro carro. Cadê o Zé Maria? Zé Maria está aí, sabe disso. Esse camarada comprou o primeiro carro, um Vitrus, né? Comprou o primeiro carro dele. Segundo a informação, a mulher dele contou para mim, ela falava assim: olha, o homem acorda toda noite, ia 2, 3 vezes por noite para ver se o carro estava no lugar. Zé Maria estava trabalhando na casa, o Zé Maria ia passar com o carrinho, aí o Zé Maria suspendeu o carrinho estava molhado, ele veio com um pano atrás enxugando os pingos de água que caía em cima do carro. São pessoas que amam mais a matéria, amam mais as coisas materiais. Irmão, presta atenção, ter bens materiais é honra para quem sabe conduzir aquilo. Aleluia. Mas para muita gente é uma desonra, porque a primeira pessoa que ele desonra é Deus. Amém? Amém? Tem muita gente que muitas vezes ele é tão, sabe, qual a palavra que eu vou usar para você entender? Ele tem uma missão tão grande, isso é uma missão, ele tem uma missão tão grande, que ele zela tanto dos bens materiais, do que da própria vida dele, do que a alma dele. Presta atenção. Eu ouvi um pastor contando uma história uma vez, eu não sei se vocês já ouviram. O pai comprou um carro, colocou na garagem, e a criança de 3 a 4 anos de idade pegou um prego e saiu riscando o carro novo do pai. Quando o pai viu aquele risco, ele já sabia que era criança, até porque só tinha aquela criança em casa. Ele foi lá e perguntou à criancinha se tinha sido ele que tinha riscado o carro. E a criança, com tanta humildade, confessou: sim, foi eu, papai. Aquele pai pegou a mão daquela criança em uma palmatória e quebrou os dedinhos da criança tudo na palmatória. E mais depressa, depois que ele fez aquilo, pegou a criança e levou para o hospital. E ele quebrou os dedinhos da criança tudinho. A criança foi anestesiada porque tinha que fazer algumas cirurgias, os dedinhos quebrados. E ele ficou arrependido porque tinha feito aquilo. E ele lá no pé da criança, esperando a criança acordar no hospital da anestesia. Quando a criança acordou, a primeira cara que ele viu foi a cara do pai. A criança falou: papai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. Aquele pai chorou amargamente, porque os dedinhos da criança estavam tudo quebrado. São momentos da nossa vida que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um momentozinho, sabe aquele momento, porque você recebe uma bênção, você esquece quem te deu a bênção, você esquece quem patrocinou aquela bênção para você. Você não pode esquecer. Sabe de uma coisa? Nunca esqueça da onde que você saiu, porque geralmente eu creio e acredito que nem todo mundo nasceu no berço de ouro. Talvez todos os que estão aqui teve uma vida de sofrimento. Eu quero adiantar e prosperar você com a palavra de Deus. Eu quero profetizar para você que a tua vida pode ser uma vida próspera, uma vida abençoada. Mas no dia que Deus abrir esse leque de prosperidade, esse leque de oportunidade para você, da tua vida ser próspera, não esqueça do Criador, não esqueça do que o Senhor Jesus Cristo fez, da onde te tirou. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? Se você for observar,
carregar a cama. Eu me perguntei muitas vezes isso. Por que aquele camarada não largou aquela tarimba parar e foi para lá e foi embora para sua casa? Verdade, eu fiquei me perguntando isso. Mas é interessante. Sabe por que o paralítico continuou com a cama nas costas? É porque quem carregava ele era a cama. E agora ele está dizendo: agora eu posso te carregar. Isso é para lembrar da onde eu saí. Amém? Não seja avarentos, meus irmãos, porque eu profetizo para você prosperidade. Eu quero que a tua vida seja uma vida próspera, abençoada em nome do Senhor. E se Deus der para você, eu tenho certeza que você vai abençoar alguém, porque o meu Deus é Deus de misericórdia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Se nós não reconhecermos isso, se nós amar mais essa matéria, as coisas desta vida, pode colocar na tua cabeça: Deus não está no negócio. Versículo de número 17 do capítulo 4 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Amém? Porque eu até então, a Bíblia aqui ela está até especificando: aquele, pois, que sabe. Mas, irmãos, particularmente eu creio que todo mundo sabe o que é bondade para com a outra pessoa. Sim ou não? Acho que todos nós sabemos o que é fazer a bondade, ter misericórdia para com aquela pessoa, para com A, para com B. Eu aprendi uma coisa com o pastor Vilmar de Azevedo. Ele disse que a gente tem que fazer o bem e não olhar a quem. E isso nos traz vigor de vida. Quando eu não sei você, mas eu me sinto tão realizado quando eu faço bem a alguém. Ontem uma pessoa me ligou dizendo que estava doente, com um problema nos rins. E essa pessoa, o pai dessa pessoa, é uma das mais ricas da cidade. Mas ela tinha ido no médico, o médico passou soro e a infecção no rim ainda continuava. E eu falei para ela: filha, eu tomei cana de macaco. Presta atenção. E eu fui 3 que conhecem a cana de macaco aqui. Tem alguma pessoa que conhece? Vamos lá, conhece. E eu fui 3 vezes levado, quase que, sabe, quando eu cheguei no hospital, tanta dor, porque a pior coisa do mundo é a pessoa sentir cólica de rins. É ruim, irmãos. Amém? E eu daqui providenciei uma pessoa para a pessoa levar para ela. E eu me sinto realizado quando a pessoa liga e fala assim: olha, deu certo, Jesus fez um milagre. Amém, meus irmãos? E aquilo parece que eu posso estar passando por luta, por dificuldade, aquilo me alegra tanto, aquilo parece que multidões e multidões de pecado foi perdoado. Amém? Isso é muito importante para a nossa vida. Eu até quero dizer que não todo Paraopeba, mas se porventura 5%, 10% das pessoas de Paraopeba tivesse mesmo esse amor no coração, o negócio aqui seria diferente, seria melhor, a nossa terra seria melhor, o nosso bairro seria melhor. Amém? Por quê? Porque aprendemos a fazer o quê? O bem. Porque tem pessoas que pensam que pecado é matar o outro também. Pecado é pecado, adulterar é pecado também, roubar é pecado, mas se não fazer o bem também é pecado. É pecado também. Se você tem condição, se você pode fazer e não faz, é pecado. Me lembrei que um certo camarada falou assim: eu é porque não tenho condição. Eu olhei para a cara daquele camarada e falei: rapaz, para com isso, meu. Amém? Para com isso, meu amigo. Todos nós temos condição para fazer o bem. Eu posso não ter financeiramente, mas eu posso dobrar o joelho e falar: Senhor, prepara para ela. Oh Deus, usa uma pessoa.
irmão de Jesus. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no coração de alguém. Amém? Porque quando Deus fala, quando Deus age, eu vou até mais longe. Diz que até o diabo obedece. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Conta-se uma história, uma parábola, é a história de pregador, que diz que havia uma senhora que não tinha o que comer em casa, e a casa daquela senhora havia uma janela, e a janela dava de frente para uma rua que era bem frequentada de pessoas. E aí a mãe, a criança chorando: mãe, nós queremos comer, não tem pão, não tem nada. Aí a mãe, virando as costas para a janela, não sabia quem ia passando. Ela falou assim: meu filho, Deus vai providenciar, Deus vai preparar para nós o pão. Aí ia passando 2 ladrões na porta, 2 malas. Aí falou assim: vamos fazer um com essa mulher? Vamos lá comprar uma sacola de pão, jogar pela janela. Tu vai ver o que ela vai dizer. Ela vai dizer que foi Deus que preparou. Aí pensaram isso, foram lá e compraram 2 sacos de pão. E as crianças chorando, jogaram 2 sacos de pão pela janela. Aí as crianças fazem beber: mãe, Deus preparou, Deus jogou pão pela janela. Aí os bandidos riram do outro lado: eu não falei, meu filho, que Deus ia preparar? Aí bateu na janela: nada, foi nós que preparamos. Pois é, mas é assim mesmo que Deus faz. Amém? Deus usa as pessoas. Deus usou vocês para jogar o pão aqui para nós, para comprar o pão para nós. Então é assim que Deus faz. A pessoa muitas vezes, olha, presta atenção, no desespero Deus não opera. Mas esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu entendo isso aqui porque é muito forte esse salmo, porque nós, ser humano, é o seguinte: enquanto nós podemos correr para um lado aqui na terra, nós estamos correndo. Eu não tenho aqui, vou na casa do irmão Cacá. Um Cacá não tem, vou na casa da irmã fulana. Quem está me entendendo de glória a Deus? Aí a gente vai de um lado para outro, mas quando fecha todo o leque, não tem com quem clamar, nós temos que clamar o céu. E se você clamar o céu, na hora da tempestade, na hora da luta, da adversidade, o Senhor vai ouvir e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então aprenda a esperar no Senhor e continue fazendo bem. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem, queridos irmãos, porque eu tenho certeza que ainda há semeio de Deus na terra. Aleluia! Quando Jesus carregava a cruz pesada, os discípulos, Pedro, Bartolomeu, Tiago, João, todos os discípulos, eles até viram o Senhor apanhar e ser espancado, mas nenhum tiveram coragem de enfrentar aqueles negócios de Cristo. Nenhum tiveram coragem de ir lá pegar a cruz e colocar no ombro. Aí Deus vem e age na terra. Prepara um homem que vem lá da África, da Cilícia, um negro, uma pessoa que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Uma pessoa, não, olha, presta atenção. Quando a gente faz o bem, não espere daquela pessoa que você fez o bem ser ajudado por ela, porque você foi um canal na vida dela. Deus vai preparar uma pessoa para ser um canal na tua vida também, porque há muito sirineu de Deus na terra. Quem crê, diga glória a Deus. Aí apareceu esse camarada, chegou até a direção de quem estava levando Cristo, e que aquele soldado que estava espancando, ele viu que não dava mais. Ele falou assim: deixa eu ajudar esse homem, deixa eu carregar a cruz dele e colocar a cruz nas costas do sirineu. Sabe por quê? Porque Deus lá em cima sabia que Jesus, como Jesus, se ele estivesse na terra, ele dava um soco e destruía todo mundo. Mas ele, como homem, ele não poderia fazer isso. Ele tinha que sofrer um pouco, como sofreu. Mas sabendo que o sofrimento era tão grande, ele, como homem, não estava suportando, Deus preparou um sirineu para o ajudar. É isso que vai acontecer na nossa vida. Se nós queremos e acreditarmos nisso,
Eu tenho certeza absoluta que passará os céus e a terra, mas esta palavra jamais passará. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu confio e acredito que o meu Deus é um Deus de poder e de misericórdia. Nunca, mas nunca mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, esqueça de clamar os céus, porque eu tenho certeza que tem hora que na nossa vida, muitas vezes, somos chicoteados ou xingados, ou mal falados, mas isso não pode abater a nossa fé, de forma nenhuma, porque talvez hoje você pode ser decepcionado, mas amanhã você pode ser exaltado. Mas para aí, não você que vai te exaltar, porque a Bíblia diz que Deus exalta o homem na terra, e vai chegar o dia que Deus vai te exaltar, porque eu tenho certeza que o meu Deus, Ele é um Deus justo, um Deus abençoado, um Deus de prosperidade, um Deus de vitória, um Deus de milagre, e que não desampara os seus. A Bíblia diz, queridos irmãos, que assim como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, o Senhor ajunta os seus também. Bendito seja o nome do Senhor. Pode a mãe esquecer do filho que amamentou? Jamais. Assim disse Deus, eu também nunca esquecerei os meus. Então, se confiarmos no Senhor e acreditarmos no Senhor, Deus vai fazer chover, queridos irmãos, de bênção na tua vida, e o milagre vai acontecer. Só não podemos de forma nenhuma sair diante dos parâmetros de Deus, das verdades do Senhor, daquilo que Ele nos exige, daquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Eu creio que o meu Deus tem fé absoluta e creio plenamente que assim como Ele nunca fez exceção de pessoas, Ele jamais vai fazer você ser excluído de forma nenhuma. Jamais Ele vai te excluir. Por quê? Porque se Ele não fez lá, Ele vai com toda certeza, meus irmãos, agir na tua vida. Se Ele não excluiu aquelas pessoas que muitas vezes até falou mal, bateu, criticou, você que está todo dia buscando a presença do Senhor, orando a Deus, pedindo a Deus por misericórdia, é Ele que está lá em cima que vai atender o teu pedido. Amém? Porque eu creio, Deus tem os anjos ao seu dispor, tem o Espírito Santo, tem Jesus ao seu dispor. Eu até sempre digo isso, porque tem momento que a gente pede a visita do anjo e o anjo não desce. Tem momento que a gente pede a visita do Espírito Santo e o Espírito Santo parece que está longe. Tem hora que a gente pede a visita de Jesus e parece que Jesus não desce. Quando eu peço a visita dessas três pessoas, que Ele não desce, eu coloco no meu coração: Deus decidiu descer, é Ele que vai vir. Amém? Se o Espírito Santo de Deus não veio, se Jesus não veio, se o anjo não desceu, é porque Jesus, o próprio Deus, você é eu que vou descer lá, é eu que vou abençoá-la, é eu que vou fazer com que as muralhas caia, é eu que vou descer para abençoar. Bendito seja o nome de Jesus. Fiquem em pé, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus e a bondade do Senhor esteja sobre as vossas vidas, não só agora, mas para sempre. Levante.